No Acre são 7 horas mais 18 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, hoje 23 de junho, agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando que todas as informações exibidas no primeiro bloco, a entrevista do segundo bloco com a professora Rosana Nascimento, você pode rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo, eu converso agora com o deputado federal Major Rocha, do PSDB. Deputado, mais uma vez, bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião. Um prazer estar aqui tomando café amanhã cedo com você. Deputado, já começo lhe perguntando, o PSDB do Acre ainda existe? Tião, nós fomos vítima, infelizmente, nós fomos vítima do velho jogo sujo da política. O jogo rasteiro, aquele jogo de bastidores. E, de forma inconsequente, alguém entrou no site do TRE, e eu depois vou dizer quem o TRE disse que foi, e apagou... O senhor vai dizer? Vou, mas não tenho, você sabe que eu não tenho muito... Então, apagou a atual executiva e tentou, dia 13 apagaram, dia 19 tentaram inscrever uma outra executiva. E alegando que havia uma deliberação da Executiva Nacional para isso. E não existia. Fato que não existiu. E baseando essa ação numa resolução que sequer foi aprovada ou foi referendada pela Executiva Nacional. E pior ainda, veja, eles estipularam nessa resolução metas para a eleição que passou. Ou seja, eles criaram uma regra que valia depois do jogo. Entendeu? O jogo já tinha sido jogado. Isso você sabe que isso é ilegal, você criar uma lei que ela retroage. Né? Mas o mais grave de tudo isso é que, segundo o TRE do Acre, nós buscamos a informação, essa ação foi patrocinada, foi feita pelo senador Aécio Neves. E o senador Aécio Neves, todo mundo está acompanhando ele, está afastado da presidência do PSDB. Portanto, não tinha legitimidade nenhuma. Não, de forma alguma. E nós comunicamos o fato ao presidente em exercício, que é o Tasso Gereissati, cobramos dele providência. Nós não vamos aceitar esse tipo de jogo sujo. Veja, 6 estados não cumpriram as metas que foram estipuladas depois da eleição, mas só o Acre foi penalizado. E, lamentavelmente, quando eu chego em Brasília para comunicar isso ao senador Tasso Gereissati, que é o nosso presidente, já essa decisão passou por cima dele, passou por cima da executiva, que nem a executiva e nem o próprio presidente sabiam disso. Estava lá o senhor Márcio Bittar pedindo um acordo comigo para dividir o partido meio a meio. Como se o partido fosse meu e dele. O partido é muito maior que isso. O PSDB não tem dono. E é isso que me faz acreditar no PSDB e também acreditar que esse fato vai ser revertido. Mas, caso isso não aconteça, nós vamos judicializar. Porque, em tese, o que aconteceu é crime. E nós vamos buscar na justiça a reparação disso. E como é que fica hoje, então, o partido? A executiva que foi ali excluída, não conseguiram colocar uma outra executiva, e como é que fica o partido, então? Dia 19 tentaram escrever uma outra executiva, mas não fizeram. Não conseguiram. Não conseguiram. E hoje o partido está sem executiva, mas nós acreditamos que até o início da próxima semana isso se resolve. Eu espero não ter que judicializar, mas se for preciso também não tem problema. Se judicializar é um negócio que pode durar anos, né, deputado? Não, se judicializar, o senador Aécio Neves pode ter implicações graves. Veja, ele está afastado do partido, portanto não poderia fazer isso. E mesmo que ele estivesse no exercício do cargo de presidente, ele teria que pedir o aval da executiva. Porque ele também não responde só? E mais que isso ainda, ele teria que seguir o que diz o nosso estatuto, que tem que abrir prazo para defesa e outras coisas mais. O fato é que a situação é grave e todos nós acompanhamos a situação do senador Aécio Neves, que vive um momento dramático. Foi exposto naquelas gravações da JBS e hoje o Ministério Público, você ter ideia, está buscando até mesmo as fotos que são postadas no Facebook do senador Aécio Neves para dizer de alguma ingerência política no cenário nacional, e esse é um fato que certamente vai agravar a situação dele. Senador, o deputado, e Brasília, futuro senador, em Brasília a situação continua praticamente a mesma, né? Tião, dos 8 deputados acreanos, eu sou o único que faz parte da CCJ. E eu não podia agir de forma diferente. Eu usei uma régua para medir a presidente Dilma, critiquei muito pelas práticas criminosas que foram apontadas na investigação, na Lava Jato, até mesmo no governo Lula. Fui eu que patrocinei a denúncia que colocou Lula na Lava Jato. E eu não podia agir diferente com a denúncia grave que foi vinculada na imprensa com essa relação promíscua, essa relação nefasta do presidente Temer com a JBS. Isso expôs, e não tem como apoiar um governo. Não tem como apoiar o governo que está envolvido nisso. Veja, o presidente recebeu um criminoso para tratar de assuntos ilegais, ilícitos, na sua casa, no Palácio do Jaburu.
O presidente pegou emprestado, usou o avião do Joesley para fazer uma viagem com a para família. fazer viagens com a família. Isso é inaceitável para alguém que exerce um cargo tão importante para o povo brasileiro. E veja só, no momento em que o Brasil está sendo passado a limpo, eu li esses dias um artigo do jornalista Chico Graziano, que ele disse o seguinte: sobre tudo isso que aconteceu, ele disse o seguinte: nós tiramos uma parte da quadrilha, e eu acho que agora é hora de tirar o resto. Tem muita gente que defende a permanência do Temer, por outros motivos que a gente imagina. Agora interrompendo, o seu partido também defende a permanência do Temer. O PSDB está dividido. Dentro do PSDB tem uma ala muito forte, inclusive o presidente, o atual presidente, Tasso Gereissati, defende isso. O nosso líder na bancada da Câmara, o Ricardo Triplo, também. E eu faço parte desse grupo que defende a saída do PSDB. Por quê? Qual é o grupo maior? O que defende sair ou o que defende permanecer? Está equilibrado, tá bem equilibrado, pouco mais para os que querem ficar. Agora, veja, tem influência de ministérios, tem influência do governo federal, mas o fato é que a razão nos diz que nós temos que aplicar a mesma regra que aplicamos para Dilma ao Temer. Nós vamos receber esse pedido agora, você viu o Fachin, ele deu 5 dias para o Janot protocolar a denúncia contra o presidente Temer. Ele disse que eu sou o único a criar na CCJ. Estou inclinado a aceitar esse pedido para autorizar o processo contra o Temer. Mas por que isso? Primeiro, porque eu acho que a Procuradoria da República não vai apresentar um pedido de processo contra o presidente da República sem uma fundamentação. Claro. Então deve ter fundamentação. Caso não tenha, aí não tem como votar a favor. Mas, e outra coisa, eu entendo que ninguém está isento de ser investigado, nem o próprio presidente. Aliás, ele tem que ser mais investigado ainda. Dizem que ninguém é acima da lei, né? Ninguém está acima da lei. Deputado, o que mais em Brasília tem de novidades lá para a gente? O povo brasileiro pode esperar o quê dos nossos parlamentares em Brasília? Olha, eu sou muito otimista com a situação do Brasil, mesmo passando pela crise que estamos passando, mas eu já te disse, inclusive aqui, que eu jamais ia esperar ver a polícia, o Ministério Público, o próprio Judiciário, prendendo corruptos. Se o Brasil está nessa crise que está hoje, se está faltando remédio nos postos, se está faltando dinheiro no mercado, se nós temos as estradas esburacadas, as nossas ruas esburacadas, se está faltando tudo isso, na verdade o que gerou isso foi a corrupção. E é por isso que eu defendo a saída do Temer, defendo o afastamento do PSDB do Temer, porque não dá para continuar mais dessa forma. A Lava Jato está passando uma página ruim da história brasileira. E eu acho que nós temos que aproveitar isso. É bom que o eleitor, e eu acho que ele está mais consciente ainda, Tião, que ele tem a noção que o voto dele vale mais que o 10 litros de gasolina, vale mais que uma telha. Ele tem que analisar e não votar em ladrão, porque nós temos que mudar essa história no Brasil. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo, porque eu não acreditaria isso se me dissessem isso há 2 anos atrás, que o Brasil seria passado a limpo, que muitos corruptos seriam presos e outros não vão ser, viu? Ainda podemos esperar mais prisões? Sem dúvida alguma. Eu acredito que o Brasil de amanhã será melhor do que o Brasil de hoje. Agora, deputado, o senhor tem andado muito no nosso estado, como é que está a situação do Acre hoje? A situação do Acre, nós vivemos, talvez, dentre os estados brasileiros, uma das piores situações. Todos os projetos que foram levantados, que foram pela Frente Popular, eles fracassaram. O último agora é a fábrica de peixe, que infelizmente, eu digo infelizmente porque eu torço para que dê certo. Embora os métodos, a forma como é tocada sempre é questionada. Mas, infelizmente, todos os projetos, fábrica de taco, fábrica de camisinha, todos, e a fábrica de peixe, elas não deram certo. Por quê? Porque o governo simplesmente, ele parece que tem interesse em construir, e aí eu fico imaginando o porquê, mas depois a coisa não tem continuidade. A fábrica de peixe hoje deve a milhares de produtores. Mas quando se fala em interesse em construir, também tem obras que não chegam nem a ser finalizadas. A fábrica de peixe de Cruzeiro do Sul tem mais de 2 anos. E até agora nada. A fábrica de taco, de beneficiamento de taco, madeira, lá em Tarauacá, que é uma mega estrutura também, milhões foram gastos lá, milhões que fazem falta para o povo acreano, e nada. A ZPE, lá em Senador Guiomar, foram quase 2 bilhões que foram gastos lá, 2 milhões, melhor dizendo, e nada. Prometeram lá a implantação de várias indústrias. Não tem uma fábrica de remendar chupeta. Então é isso que levou o Acre a ter um índice de desemprego muito grande, a criminalidade crescente, porque infelizmente aquele jovem que estava entrando no ensino fundamental quando o PT assumiu o governo, lá no governo de Jorge Viana, hoje ele está, uma boa parte deles estão nos presídios ou sendo procurados pela polícia. E nós temos que reverter esse quadro. E como isso? Nós temos que atrair empresas, nós temos que fazer com que a economia se aqueça. Você é mais novo que eu, talvez não lembre, mas há 30 anos atrás, o Acre produzia arroz, feijão, milho. Isso não é discurso do Bocalão, não. O Bocalão fala muito isso. Mas não é só discurso dele, não. Isso era verdade. Eu vi os armazéns da Cajac lotados.
E hoje, infelizmente, nós não temos mais, até os que têm estão fechados, porque não tem mais o que armazenar. E o senhor tem se viabilizado mesmo para ser candidato ao Senado? Tião, nós estamos conversando com as pessoas, não é imposição, eu não quero aqui, de forma alguma, colocar a minha candidatura, a minha pré-candidatura como uma imposição. Mas nós estamos conversando e, graças a Deus, tem tido uma boa aceitação da população. Eu tenho buscado cumprir o meu papel na Câmara Federal. Pelo segundo ano consecutivo, o ranking político me coloca em primeiro lugar de todos os parlamentares acreanos na esfera federal. Né? Então, isso é o resultado do esforço nosso, do esforço da nossa equipe. Não posso dizer também do esforço da minha família, que muitas vezes abre mão da nossa presença para trabalhar em favor do coletivo, do nosso povo. Estou conversando com muita gente, estou muito animado e acho que tem tudo para nós consolidarmos essa, hoje, pré-candidatura e no futuro, se Deus quiser, uma candidatura ao Senado. Mesmo com vários pré-candidatos dentro da oposição, o senhor seria candidato ao Senado? Quem vai decidir quem são os candidatos, quem vai decidir quem serão os eleitos, é o povo. Então, acho que eu estou muito confiante nisso. A população do Estado do Acre, ela quer mudanças, ela quer novidades. Eu acho que a aposta não é só no Rio Branco, não é só no Acre, não. Você veja lá em São Paulo, pegaram o Dória, que nunca tinha sido candidato a nada, e ele saiu de 3% e ganhou a eleição. Ganhou contra tudo e contra todos. E tem feito uma revolução em São Paulo. O Dória tem tido a coragem de enfrentar problemas que nem mesmo o PSDB tinha enfrentado antes. O exemplo da Cracolândia. Muita gente critica o que ele fez, mas não aponta uma saída. E ele está buscando. Ele limpou uma área, ele restituiu à cidade de São Paulo uma área que era dominada pelo crime. As pessoas usavam droga, vendiam drogas livremente. E ele teve a coragem, com o apoio do governador Geraldo Alckmin, é lógico, de tentar mudar isso. E isso eu respeito muito. As pessoas que têm coragem, as pessoas que têm determinação para fazer a transformação. Mas tem outros exemplos. Calil, lá em Belo Horizonte. Nós temos os exemplos aqui em Rondônia, com o prefeito, o atual prefeito, que ganhou, o doutor Hamilton. Então, assim, tem vários exemplos. A população brasileira não aguenta mais essa velha política. Essa política da rasteira, como aconteceu no PSDB. E vendo isso me dá forças para mim colocar o meu nome, tentar entrar na luta e, se Deus quiser, ter êxito nesse pleito. Deputado, que mensagem que o senhor deixa para o nosso telespectador, para o povo acreano? Eu quero reforçar essa mensagem de otimismo, mesmo com a crise que enfrentamos, com o desemprego, mas eu acho que o Brasil está vivendo um momento triste, mas ao mesmo tempo é um momento de esperança, que nós temos que acabar com a corrupção, que o eleitor tem que valorizar o voto dele. Aliás, a Lava Jato está fazendo uma transformação, mas essa transformação que o Brasil está vivendo, ela só vai ser definitiva se o eleitor tiver consciência que ele não pode votar em ladrões. Ele tem que analisar quem responde processos por corrupção, quem responde processo por malversação de recursos públicos, e essas pessoas serem excluídas da vida pública. Nós temos que votar em pessoas decentes, pessoas honestas e pessoas comprometidas com o povo, que tenham coragem de lutar pelo nosso povo. São 7h30. Eu conversei aqui com o deputado federal Major Rocha, do PSDB. Deputado, mais uma vez, obrigado por sua vinda. Obrigado, Tião. Prazer estar aqui com você. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que todas as informações você pode rever acessando o site www.oriobranco.net. A todos um ótimo final de semana. Se Deus quiser, eu voltarei na segunda-feira a partir das 6h30 da manhã. Fiquem todos com Deus e até lá.